Olá, retornando ao livro de Jeremias, estamos agora avançando nesse segundo livro do Ministério Profético, que está registrado em nossa Bíblia, os livros proféticos. Esse é o segundo livro, o livro do profeta Jeremias. Nós já tivemos 2 aulas acerca do ministério desse profeta e tivemos uma visão panorâmica do livro na última aula, onde agora eu quero trazer pontos específicos, característicos desse profeta, que são muito importantes e que comunicam de forma muito profunda a todo aquele que se dispõe a estudar as Sagradas Escrituras. Vamos orar. Essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação da Igreja Episcopal Carismática. E nós estamos aqui fazendo o segundo módulo do Antigo Testamento. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu não leva em consideração quem somos, Senhor, e o nosso pecado. Antes de mais nada, Tua vontade é nos resgatar, nos redimir, Senhor, e perdoados, Senhor, termos comunhão contigo, Senhor, e com os nossos semelhantes, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse momento de aprendizado. E Te peço, Senhor, que Tu tenha misericórdia de mim e de cada um que aqui está, Senhor, a assistir essa aula, para que o Espírito Santo possa agir, Senhor, e aplicar essa palavra aos nossos corações. No nome de Jesus é assim que oro e agradeço. Amém. Bem, queridos, Jeremias, ao ser chamado por Deus, ele escuta palavras muito específicas, palavras que estão registradas no seu livro. E o que eu gostaria agora de entrar em alguns detalhezinhos, como eu já disse, a gente teve uma visão panorâmica do livro, como era essa mensagem, qual era o conteúdo e o foco dessa mensagem. Agora nós vamos ter características, pontos específicos desse profeta. Jeremias escuta do Senhor que ele tinha sido escolhido muito antes que ele pudesse imaginar, antes que ele pudesse existir, né? Antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Então a gente vê que ele foi escolhido por Deus na eternidade, para que no dia que viesse a ser um homem nascido nessa família sacerdotal, ele pudesse ter condições de servir a Deus como profeta. Então é muito importante a gente notar que quando Deus se dirige a Jeremias, Jeremias dá uma desculpa. Essa é uma das semelhanças de Jeremias com Moisés. Tem outras, mas Jeremias nesse momento vai dizer que era uma criança e que não sabia falar. Além dessa semelhança com a mesma justificativa que Moisés encontra para dizer que não se sentia capaz de cumprir o seu chamado, Deus diz a ele que ele seria com ele sempre, né? Deus diz a Moisés que ele seria a boca de Deus, né? E ele diz que é pesado de língua, ele diz, mas eu te direi, eu colocarei minhas palavras na tua boca. Aí levanta Arão, que era um homem que falava bem, e Arão será, então, aquele que falará por ti. Aqui, Deus vai dizer a ele que ele não devia temer, porque Deus toca e diz que põe as suas palavras na boca de Jeremias, né? Colocarei na tua boca as minhas palavras. Então, esse é um ato que Deus, no chamado de Jeremias, logo após Deus dizer a ele o que ele ia fazer, Deus diz a ele, prepara-te, né? Prepara-te. Algo muito especial que Deus está dizendo a um profeta. A quem vai levar uma mensagem de Deus? Deus diz, prepara-te. Porque Deus tinha acabado de dizer a ele que ele não temesse,
Porque antes dele vir a existir, Deus o já tinha escolhido para esse ministério, para esse ofício. Mas também Deus tinha sido muito específico quando disse a ele que ele tinha que fazer algo. E eu quero aproveitar a Bíblia para nesse momento ler o trecho do qual eu estou falando. Ele vai estar no capítulo 1 e é o versículo de número 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Por isso que ele é um profeta às nações. Jeremias, ele atua especificamente em Jerusalém, em Judá, Reino do Sul, vamos lembrar. Mas Jeremias, essa mensagem vai chegar aos reinos que estavam de redor, né? Esse povo, né, que Deus se dirige. A Bíblia foi pregada na Mesopotâmia, a Bíblia foi pregada no Egito e em Canaã, né? Então é esse meio em que a palavra de Deus foi revelada. O Antigo Testamento é revelada a esse povo, né? Deus escolhe um povo para si. É esse povo aí que já tinha sido escolhido, ensinado, dirigido, toma posse de uma terra, mas fracassa terrivelmente. E Deus está vindo a esse povo, através de seus profetas. Nessa hora, Jeremias vai dizer: submetam-se à disciplina. Não tem outro jeito. Não tem como escapar. A melhor escolha é se submeter a Deus. E ele vai receber de Deus uma tarefa que está muito bem descrita quando ele diz assim, nesse versículo 10 do capítulo 1, quando ele diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veja que a forma desconstrutiva, a forma de anular, ela é dobrada. São 4 palavras, não é? Então, vejam bem, 4 verbos: arrancar, derribar, destruir, arruinar. Mas também para edificar e plantar. Então, o ministério profético, diferente do dom profético que a gente vê no Novo Testamento, não é momento para a gente entrar nesses pormenores, mas eu quero registrar aqui essa diferença que existe. Aqui é o ministério profético. Deus está dizendo a ele o que é para dizer. É uma palavra inconteste. É ouvir e obedecer. Não há escolha. É ouvir o profeta e ouvir a voz de Deus, porque ele é um profeta de Deus. Então Deus está dizendo a ele o seguinte, que ele deve ter isso em mente. Então a tarefa a ele é muito específico. Tu vai arrancar e derribar. Tu vai destruir e arruinar. Mas edifica também edificar e plantar. Então o que é que ele devia fazer? O cerne da questão: o profeta se levantava para denunciar o pecado. Era a primeira característica de um verdadeiro ministério profético: a denúncia do pecado. Outro ponto: o pecado está descrito nos livros proféticos como um adultério. E um adultério que ocorre no culto, no ato de cultuar. Né? Se a vida, o modo de vida já não agradava a Deus, muito menos os cultos. Porque Deus está dizendo: eu estou sendo traído. Né? Ele fala em adultério e prostituição. Tudo que deturpa a relação sagrada que encerra uma aliança. Né? Então, ou seja, ele está dizendo o seguinte: esqueceram a aliança que fizeram comigo no Sinai. Né? Aqui, assim como a igreja era a esposa de Cristo, Israel, né, tinha Yahvé como seu esposo. Né? A expressão Yahvé, né, o Deus
em quem eles criam, Deus Todo-Poderoso, que tudo criava, né? Deus queria esse povo monoteísta e ele estava sendo cercado por povos politeístas que acreditavam em todo tipo de deuses, animais, natureza. Eles constituíam, né, deuses em tudo, mas Deus está querendo livrar o seu povo desse tipo de crendice e ensiná-los como era a devida e correta forma de adoração e a quem eles deviam adorar. Isso tinha sido feito por um longo tempo e eles encontraram o favor de Deus na terra prometida. Eu já falei que nesse contexto o favor de Deus é na terra. O Velho Testamento, o favor de Deus, tem uma representação da terra prometida, né? A posse da terra é o favor de Deus. Quando eles perdem a terra, vai acontecer aí, né? Jeremias serve exatamente no exílio. Isaías era um século antes, mais ou menos. Isaías estava dizendo aquilo que aconteceria. Jeremias está dizendo o que está no limiar, ou seja, vai acontecer a qualquer momento. E ele vê, né, uma vara e ele vê uma panela no fogo que se derramará. Deus diz, ele dá uma visão e ele vê isso. Isso é exatamente um reino que vem do norte, destruindo tudo, né? Isso é a visão que ele tem. E ele vai dizer, né, ao povo que estava por acontecer. Então você vai ver que esse profeta tinha uma missão de retirar essa idolatria do coração desse povo. Destruir tudo isso que estava na mente deles, limpar tudo isso. Então, esse ministério tinha essa natureza de dizer a eles: o que vocês estão passando é fruto da desobediência, da idolatria e da traição de vocês, a quebra da aliança. Esqueceram o Deus de Israel. E agora não tem outro jeito. Submetam-se. E aí esse povo vai tentar fazer de tudo, mas ele vai dizer assim: lá na frente tem outra coisa importante demais. Prepara-te. Já no capítulo 2 ele vai dizer exatamente isso. Prepara-te, né? Ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acham vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulo eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Vejam bem, olha o que é que Deus está dizendo. Além deles esqueceram, por que vocês não perguntam onde está Deus? Aonde está Deus? Porque é quando a gente se rende que a gente vai perguntar: onde tu estavas, Senhor? Onde tu estás? Me ajuda. Né? Estraguei tudo. Mas esse povo, ele não queria ouvir. Era um povo duro. Não queria ouvir. E Deus vai dizer a ele o seguinte: prepara-te. Prepara-te. Então, ele vai dizer exatamente assim: que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comessem o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e a da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então ele está fazendo uma acusação contra todos que podiam representá-lo, os sacerdotes. Veja bem, né? Os que tratavam da lei, os pastores, os profetas, né? Então toda a representação tinha esquecido
ou mesmo se bandeado para onde não devia. Sucumbiram à sutileza daquilo que vem chegando devagar e vem moldando o nosso jeito de ser e de pensar, e quando a gente menos espera, está envolvido naquilo que Deus não deseja. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque ele diz assim, que ele se prepare. Então, um profeta tem que estar preparado. E ele diz, prepara-te, porque eu vou te fazer como uma cidade fortificada. Ele diz, eu vou te fortalecer. Porque ele diz, vão vir contra ti, vão te acusar, vão te rejeitar, mas não prevalecerão. Veja que ele não vai livrar Jeremias de sofrimento nem de oposição. Mas ele está dizendo a Jeremias, eu vou te fortalecer, eu serei contigo, não te preocupa, não te desanime, porque não vai ser fácil. Virão contra ti, né? Ele está dizendo, Deus está dizendo a ele. E é o que acontece. Jeremias, apesar de ser um profeta das nações, ele não sai dali. A única vez que Jeremias vai sair dessa terra é para o Egito, deportado, vai ser preso, provavelmente lá ele morreu. E é exatamente nesse contexto que ele vai sair. Mas Jeremias tem uma missão muito importante. Há uma simbologia muito importante nessa mensagem. Porque ele está dizendo que Deus está providenciando também um consolo para aqueles que se submeterem à disciplina, que entenderem que o que Deus fez, quando Deus os desterrou, né, era para o bem deles. Isso precisava acontecer. Nós vamos ver que esse povo vai ser deportado, Jerusalém vai ser destruída, depois o templo vai ser destruído, né? Mas ele prevê isso. Ele diz que os invasores sentarão nas tuas escadarias, né? O livro tem passagens assim. Então é sobre esses aspectos que eu gostaria de refletir com vocês hoje, sobre a mensagem, porque como eu venho dizendo nas últimas aulas, vocês têm que ter o interesse de leitura para que possam conhecer os pormenores, conhecer a história como um todo, né? Aqui nós vamos dar a visão panorâmica, pontos importantes e características da mensagem desse livro. Então, é assim que seguiremos. E Jeremias logo vai ter também essa característica, né? Um ministério multidimensional, porque tem hora que ele está representando, Deus o impede de casar, né? Ele é uma mensagem porque para Israel o casamento, né? O fato de casar era a maior bênção para o homem, era se casar na idade própria. Então tem muito simbolismo. Quando ele diz a Deus que era muito novo também, porque na tribo de Levi, né? Ele era um descendente dessa tribo, ele era de uma família sacerdotal, desde criança devia conhecer tudo que tinha que fazer para os rituais sagrados. Seu pai devia ter lhe instruído muito bem, mas ele sabia que aos 30 anos é que ele começava a oficiar, né, como sacerdote. E aí é exatamente nesse contexto que ele talvez esteja dizendo a Deus, né, eu sou muito novo, eu sou uma criança. Talvez ele estivesse se justificando, também por entender que não estava preparado, mas também para dizer ao Senhor, eu não cheguei na idade ainda. E Deus vem e o adverte que Deus o tinha escolhido antes dele nascer, e que Deus sabia muito bem por que escolheu, e que ele não temesse, que ele se preparasse, que Deus o fortaleceria. E aí o livro segue. E Jeremias também vai ver, nós vamos ver mais na frente que Jeremias faz também uma segunda escrita, né? Ele escreve um livro de Lamentações, que é uma situação, sobre a situação de Jerusalém. Nós vamos ver isso especificamente, a revista traz as duas lições juntas, mas eu entendi que a gente precisava desmembrá-las. Outro ponto é o seguinte, ele tem um ministério multidimensional, porque tem hora que ele é conselheiro, ele aconselha Baruque, né? Eu quis registrar isso, né? Jeremias 45, e também o rei Zedequias.
ele instrui o rei, esse rei, ele vai substituir um outro, ele é colocado como rei, e ele vai instruir o rei Zedequias em 21:3. Deixa eu achar o trecho aqui para a gente ler, é importante a gente fazer esse registro. E ele vai dizer assim: palavra do Senhor, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com o braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Então veja como Deus está dizendo que vai fazer, não é? E é assim, nesse contexto que Jeremias vai dizer que ele vai aconselhar Zedequias, né? Nesse contexto aí, ele vai também dizer o seguinte: havia uma tendência de se ter um acerto com o Egito. Temos que lembrar o contexto geográfico. Nós estamos falando do reino dividido. O reino do norte tinha sido destruído, né? O reino do norte é totalmente destruído, quero lembrá-los. Nós estamos falando do reino do sul. Jeremias serve junto ao rei em Judá, né, em Jerusalém. E aí, nesse contexto, nós temos logo ao sul o Egito, que está tentando se reafirmar, e aí há uma tentativa de se fazer um acerto com o Egito. E Jeremias diz que é melhor se submeter à Babilônia. E eles não aceitam isso. Amém? Então, nesse contexto que a gente inicia esses pormenores do livro de Isaías, né? E também ele vai instruir Baruque, né? Esse que é um livro tido como o maior livro profético pelo número de palavras que ele tem. Amém? Então, é um livro de muita coragem, é um livro que aparece um profeta que enfrenta conspiração, acusação de traição, foi preso, né, no átrio lá, né, o seu primeiro livro é queimado, é jogado ao fogo, né, e depois ele é colocado numa cisterna, trancado numa cisterna. Então, Jeremias sofreu bastante, mas ele não desiste, ele não desobedece ao Senhor. Outra coisa, ele é um intercessor, é outra característica dele, do chamado dele, né? Assim como Moisés, ele diz que, como eu já disse, ele era pesado de língua, e Moisés intercede lá em Êxodo pelo povo, né? E pela intercessão de Moisés, Deus não aniquila todo aquele povo. Lembra lá daquela passagem do bezerro de ouro? Aqui Jeremias vai fazer 3 intervenções, até o ponto de Deus dizer a ele que ele pare de orar por esse povo, porque Deus não vai ouvir. Porque chegou num ponto inevitável. A aliança está quebrada. E Jeremias vai logo após falar que Deus restabeleceria uma nova aliança, uma aliança davídica, né? Ou seja, que da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, viria o Messias, né? Na realidade, ele vai estar profetizando sobre a vinda do Messias, o nascimento de Jesus, né? Que nós temos que lembrar o que nós estamos fazendo, conhecendo o Velho Testamento, é conhecendo a promessa. E conhecendo o Novo Testamento é conhecer o cumprimento da promessa. Com essa verdade em mente, a gente sempre vai estar antenado de que o Velho Testamento, nós estamos lendo trechos que às vezes nos soa estranho, porque a ética do Velho Testamento é diferente da ética do Novo Testamento, e nós temos que entender isso. E por isso a gente tem que discernir de que nesse momento
Deus precisava agir dessa forma com esse povo, né? Mas quantos de nós estamos aqui hoje na nova aliança, mas não entendemos nada e estamos agindo ainda com os rigores da lei, não é? Legalistas, né? Paulo adverte aos Gálatas, né? Peraí, temos que fazer uma escolha, né? Então tudo isso vai fazer sentido quando a gente conhecer totalmente o Velho Testamento e tiver esse conjunto de aulas fazendo algum sentido para vocês, a gente começa a entender essa mensagem se completando, né? Então, Jeremias 15:1, Deus vai pedir, né? 14, 13, 14, essa sequência toda, Jeremias vai estar intercedendo até o ponto de Deus dizer a ele que ele pare de orar. Moisés é chamado para guiar a nação para dentro da terra prometida. Jeremias empurra a nação para fora, né? Porque ele diz, a disciplina é inevitável. Vai acontecer, não adianta. Se submetam. E acontece, né? E acontece. Jeremias vai para o Egito, vai ser preso, deportado para o Egito, mas o povo vai ser deportado, né? Jerusalém vai cair na mão de Nabucodonosor, né, na Babilônia, e eles serão deportados. Moisés tinha um seguidor que era Josué, e Jeremias tinha Baruque, que provavelmente compilou o livro, né, ditado por Jeremias, orientado por Jeremias. Né? Moisés traz a aliança do Sinai, ratifica essa aliança no Sinai, né? E Jeremias ratifica a aliança davídica, né? Anuncia a nova aliança, ele está anunciando, né? Em Jeremias 31 a 33, vocês vão ver isso acontecer. Né? Então, esse é o profeta Jeremias, essa é a mensagem do seu livro, e ele é muito citado no Novo Testamento. Esse livro, ele é o profeta mais citado por Jesus, né? Ele tem referências diretas a esse livro, como a destruição da Babilônia, né? Está em Jeremias 50, 32 e em Apocalipse 18, versículo 8. O coração incircunciso de Israel, né, vai estar em Jeremias 9, 26, mas também no Novo Testamento em Atos 7, 51. Né? E a obra do oleiro, né, em Jeremias 18 e em Romanos 9. Né? Então, é nesse livro, no livro de Jeremias, que ele tem a visão do oleiro. Né? Então, ele tem essa mensagem ao povo. Ele era um homem que orava, intercedia, era um conselheiro corajoso, trazendo uma mensagem que o povo tinha que se submeter ao que ia acontecer com eles. Amém? Era um homem apaixonado, um homem que se envolvia com o povo, com os problemas que havia com esse povo, e um homem que sofreu até a morte para que essa mensagem fosse pregada a Israel. Então, queridos, nós na próxima aula veremos o livro de Lamentações, da mesma autoria, né? Do mesmo autor, Jeremias. Vamos ver em que essa mensagem se concentrou e nós vamos aplicar a lição de Jeremias agora para Lamentações, né? Vendo os pormenores desse livro e trazendo para vocês o conhecimento a respeito do livro de Lamentações. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, e eu quero desejar a vocês um culto belíssimo, um culto de gratidão por esse ano tão difícil, mas que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Tchau. Até a próxima aula.